Tão animados, gente? Tão comigo? Sim, boa. Bom, pessoal, ECA, todo mundo estudou ECA, gostaram? São duas questões, eu sei, por isso vocês vão falar, não vou estudar. Vão estudar, ok? Legal, vamos conversar. Primeira coisa que a gente precisa falar de ECA é o que é criança e o que é adolescente, certo? O que é criança? De 0 a 12 anos, incompletos. O que seria isso? 11 anos, 11 meses, 29, 30 dias. Então, você ainda não fez o quê? O seu aniversário que vai fazer os 12 anos, ok? Por que eu encho o saco disso? Só para vocês entenderem o raciocínio e não estranharem. Seguinte, a FGV, qual que é a estratégia dela? Ela não vai te falar o que é criança, o que é adolescente. Ela vai chegar e vai falar, Pedro, 8 anos. E aí? Criança ou adolescente? Então, você tem que se ligar, ok? Então, a gente sabe que criança é de 0 a 12 anos, incompletos. Adolescente é de 12, então, completos. Eu fiz o aniversário, legal. A 18 anos, o quê? Incompletos. Porque se eu fiz 18 anos, eu atingi a maioridade. Legal? Tranquilo? Então, importante vocês perceberem isso por conta da questão. E ainda temos mais algumas diferenças básicas que vocês precisam perceber. Qual outra diferença? Quando é criança, você precisa colher a oitiva dele para colocação em família substituta? Sim ou não? Participem comigo. Não é obrigatório, é facultativo. E o adolescente, eu preciso colher a oitiva dele para colocação em família substituta? Sim, legal. Mais uma diferença básica. Agora a parte penal do ECA, a parte interessante. Seguinte, criança, quando comete um ato infracional, lembra, a gente não fala de crime, a gente não fala nada desse gênero, ato infracional. Criança, qual que é a medida que a gente aplica para a criança? Doeu o coração. Criança, medida de proteção apenas, ok? Importantíssimo vocês saberem disso. Criança é apenas medida de proteção. Adolescente, quando pratica um ato infracional, qual que é a sanção que a gente fala? Medida socioeducativa. Não aplica para criança medida socioeducativa, ok? Legal, entenderam? Não vai mais confundir? Gente, isso é básico, vocês precisam entrar na prova sabendo disso. Ótimo. Dando continuidade, para a gente seguir no ECA, é uma coisa que eu falo assim para a vida de vocês, isso, tá? Conselho de amiga. Vocês precisam se nortear sempre por 2 metaprincípios. Nunca li o ECA, não tive na faculdade, não tenho ideia do que é. Galera, segue esses 2 metaprincípios que isso vai ajudar vocês. Proteção integral da criança e do adolescente e prioridade absoluta. Proteção integral, o nome já diz. Analisem as alternativas e vejam o quê? O que vai garantir essa proteção integral para a criança e para o adolescente, ok? Legal? Então, percebam isso na hora que vocês forem analisar as alternativas. Se você vê uma alternativa que está colocando em risco saúde, educação, lazer, você vai assiná-la como correta? Bom senso. ECA é bom senso. Outra ponderação que vocês precisam ter é a prioridade absoluta. Criança e adolescente, eles têm prioridade, sempre. Então, imaginem, em questão de educação, em questão de lazer, em questão de prevenção de direitos, prevenção de saúde, de vida, enfim, educação, todos esses direitos básicos e mínimos, ok? Um exemplo que eu sempre falo é aquela questãozinha básica que já perguntaram muito, eles deram uma segurada nessas questões, é aquela questão de criança ou adolescente, eles vão ter um atendimento no hospital, mas também tem um idoso. O idoso tem o estatuto do idoso. E aí, quem vai ter a prioridade no atendimento? O que vocês acham? Participem comigo. Por quê? Ambos têm a prioridade. E o estatuto do idoso? O que vocês acham? Galera, não fiquem chateados, tá? O idoso já viveu bastante, não viveu? É meio chato falar isso, né? Gente, desculpa, não sou eu, ok? Gente, a criança, o adolescente é o futuro do amanhã. Então, primeiro eles vão ter essa prioridade e depois, em seguida, é o idoso. Tá legal? Então, pensam, a prioridade é
absoluta. E em questão de prioridade absoluta também, a gente fala da questão dos maus tratos, da questão de a incolumidade da saúde dele, psicológica, física, enfim. Se norteia, então, por esses dois metaprincípios, proteção integral e prioridade absoluta. Falando ainda em ECA, vamos falar sobre modalidades de colocação em família substituta. Temos a família natural, tranquilo, e colocação em família substituta, ok? Quais são as modalidades da colocação em família substituta? Temos 3 modalidades. Quais são elas? Guarda, tutela e adoção, ok? Guardem na cabeça de vocês nessa ordem. Guarda, tutela, adoção. Por que nessa ordem? Guarda, caráter transitório. Hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter. Tá legal? Tutela intermediária, por quê? Suspensão ou perda do poder familiar. Tá legal? Por fim, adoção. Por que ela é por última? Porque ela tem um caráter mais severo. Qual que é a consequência dela? Definitivo. Ela é irrevogável. Tá legal? Por isso que ela é por último. Então, imaginem como se fosse numa seta. A guarda, menos severa, tutela intermediária e, por último, a adoção. A FGV ama perguntar adoção. Eu diria que 80% a 90% das provas caem em adoção. Então, de 2 questões, uma costuma ser o quê? Adoção. Então, você vai tratar esse tema com carinho, sim ou não? Com certeza. Certo? Dica da vida. Leiam esses artigos, então, sobre adoção, gente. É muito difícil, muito raro eles não perguntarem sobre isso, tá? Revisãozinha básica e rápida sobre adoção. Vamos lá. Então, a adoção, a gente já viu qual é o caráter dela. É definitivo, irrevogável. A consequência dela é a extinção do poder da família natural. Ok? Legal? Então, você extingue esse poder porque você vai começar a ter uma nova família natural. Umas características dela. Posso a adoção por procuração? Sim ou não? Não, não pode adoção por procuração. É vedado adoção por procuração. É possível, para você poder adotar, você tem que ter pelo menos, você é adotante, ok? Eu quero adotar, eu sou adotante. Eu tenho que ter pelo menos o quê? 18 anos. E tem que existir uma diferença entre o adotante, ou seja, a pessoa que quer adotar, e a criança ou adolescente de 16 anos. Eu sei que direito a gente não faz muita matemática, graças a Deus. Mas vejam, se eu tenho 20 anos, eu posso adotar uma criança de 6? Sim ou não? Por quê? 20 menos 6 dá quanto? 14. 14 é igual a 16? Não. Entenderam? É isso que eu estou querendo dizer. Tem que ter essa diferença de 16 anos. Legal? Continuando ainda sobre características, sobre adoção. Seguinte, galera. Existe na adoção o estágio de convivência. O que é o estágio de convivência? Gente, é como se fosse um período de teste. Vamos ver se vai dar certo, vamos ver se vai ter afinidade, afetividade, se vai respeitar, se não. O que a criança acha, o que a adolescente acha. É isso. Isso é o estágio de convivência, ok? Qual que é o prazo? Teve alteração, salvo engano, em 2017, 2018. Então, se você não está com a sua legislação atualizada, você pode se confundir, eles podem perguntar. Qual que é o prazo? Adoção nacional, o prazo é, no máximo, 90 dias, podendo ser prorrogável mediante decisão fundamentada. Legal? Adoção internacional, o prazo é, no mínimo, 30, no máximo, 45 dias, podendo ser prorrogável por uma única vez, mediante decisão fundamentada. Ok? Todo mundo captou? Tomem cuidado com o prazo. Por que eles podem fazer? Inverter prazos, confundir os prazos na cabeça de vocês. Tá bom? E falando agora em adoção nacional e internacional, qual que é a diferença entre adoção nacional e adoção internacional? A adoção nacional, qual que é a consequência dela? Você vai adotar uma criança ou adolescente, mas essa criança ou adolescente vai permanecer aonde? No território nacional. Então, não vai sair do Brasil. Legal? E uma adoção internacional? Adoção internacional, você quer adotar uma criança ou adolescente brasileiro, porém, você vai tirar ela do território nacional. Vai para os Estados Unidos, vai para o Japão, vai para a Grécia, vai para Portugal, enfim, vai sair daqui. Agora eu preciso ver se vocês entenderam o que eu falei. Por quê? Vocês não podem confundir nacionalidade com territorialidade. O que significa isso, Jamile? Seguinte,
Isso significa dizer assim, vou dar 2 exemplos, preciso que vocês interajam para ver se vocês estão raciocinando comigo, ok? Todos aí comigo? Ótimo, vamos lá. Primeiro exemplo que eu vou falar para vocês, Neymar, conhecem? Menino Ney. Ele é o quê? Ele é brasileiro. Mas ele está morando onde? Na França, amigo. Calma, não se emociona, ele não foi para a Espanha. Está morando na França. Imagina que ele quer adotar uma criança brasileira e vai levar para lá. Ele é brasileiro, está morando na França, quer adotar uma criança brasileira. Ok? Legal. Agora vamos imaginar Angelina Jolie, todo mundo conhece? Imaginem que ela veio morar em São Paulo. Então alguém ficou bem feliz que ela veio morar em São Paulo. Não sei quem. Calma, meu senhor, fica calmo. Então, imaginem que ela veio morar em São Paulo. Ela tem um histórico, ela gosta de adotar crianças. Ela está morando em São Paulo, gostou da Paulista, está passeando por aqui, e ela quer adotar essa mesma criança que o Neymar. Ela é norte-americana, certo? Está morando em São Paulo e quer adotar essa criança brasileira, ok? Quem tem a prioridade na adoção? Neymar, brasileiro, está morando na França, ou Angelina Jolie, norte-americana, está morando em São Paulo. Lhes pergunto, quem tem prioridade? Quem acha que é o Neymar, levanta a mão. Quem acha que é a Angelina, levanta a mão. Temos um impasse. Gente, foca na tia aqui. Presta atenção. Quem vai ter prioridade é a Angelina Jolie. Porque ela adotou muita criança antes? Não, tem nada a ver com isso. Por quê? O que eu falei? Vocês não podem confundir o quê? Nacionalidade com a territorialidade. Seguinte, a nacionalidade dela, ela é o quê? Norte-americana. Mas aonde ela está morando? São Paulo. A adoção dela vai ser nacional ou vai ser internacional? Nacional. O Neymar é o quê? Brasileiro. Ele está morando onde? Na França. A adoção dele vai ser nacional ou internacional? Internacional. Quem tem preferência para o Brasil? Uma adoção nacional ou uma adoção internacional? Nacional. Vocês entenderam onde vocês confundiram? Vocês confundiram o quê? Uma nacionalidade, ou seja, ela é norte-americana, então, nossa, é uma adoção internacional, com a territorialidade, ou seja, onde ela está. Não pode confundir isso, ok? Vejam aonde ela está, não importa a nacionalidade dela. Se ela está morando no Brasil, isso é uma adoção o quê? Nacional. Entenderam? Quem errou, conseguiu captar porque errou? Ok, legal. Já tomando rumo, assim, para o final das diquinhas. Seguinte, vamos falar agora da parte penal, tá? Do ECA. Galera, de novo, ECA a gente não fala de crime, a gente fala em ato infracional. Tomem cuidado com a nomenclatura. Não falamos em prisão, a gente fala de apreensão. Quero falar com vocês de uma modalidade de medida socioeducativa. Medida socioeducativa é para quem? É para criança ou para adolescente? Adolescente, muito bem. Uma modalidade de medida socioeducativa que a gente tem é a internação. A internação é como se fosse uma prisão, tá bom? Então, só para vocês enxergarem a situação. É a medida mais severa que a gente tem. É a pior de todas, tá legal? Enxerguem o seguinte, o prazo máximo dela é de 3 anos, ok? 3 anos. Só que a sentença, o juiz não vai aplicar assim. Aplica a medida de internação por 2 anos. Não é assim. Ele vai, como que é feito? A cada 6 meses, no máximo, vai ter uma reavaliação. Então, vocês têm que enxergar o quê? O prazo máximo é de 3 anos, com reavaliação a cada 6 meses. Então, sempre a cada 6 meses, por exemplo, vai reavaliar. Não vou te soltar ainda. Então, vai ficar por mais 6 meses. Não vou te soltar ainda. Isso vai ter que dar, no máximo, até 3 anos. Ok? Enxergaram como que é aplicável? Só que não é sempre assim que é possível. Quando que é outra situação? Por exemplo, você não é em qualquer caso que você pode aplicar a internação. Você só pode aplicar a internação quando ato infracional, quando é praticado um ato infracional com grave ameaça ou violência, ou quando você pratica reiteradamente um ato infracional de forma reiterada, no caso, né, reiteradamente, ou ainda quando você descumpre de forma reiterada uma medida anteriormente imposta. Por exemplo, imagina que ele foi condenado por prestação de serviços à comunidade. Ele não cumpriu.
de forma reiterada, ele pode ter o quê, então? Essa internação como sanção. Nesse último caso, ou seja, esse descumprimento de uma sanção anteriormente imposta, o que pode acontecer? Pode aplicar a internação, só que o prazo máximo dessa é de 3 meses, ok? 3 meses só nesse caso. Então, entenderam onde eles vão fazer a pegadinha para vocês? Falar que nesse caso também é o quê? 3 anos, ou falar que nos demais casos é 3 meses e não 3 anos. Entenderam que vocês precisam enxergar? Tá legal? Tomem muito cuidado com isso. E, por fim, falando em internação, quando a gente pensa em internação aí nessa parte, eu já estou pensando numa sentença. Porém, é possível uma internação provisória durante o processo? Ainda não tive sentença, eu posso ter uma internação provisória, sim ou não? Pode, não é, isso? Como se fosse cautelar? Sim ou não? Pode. Qual que é o prazo máximo disso? 45 dias. Anotem, ok? Isso pode cair, pode fazer pegadinha na cabeça de vocês. Tá legal? Tranquilo. Galera, tentei trazer o máximo de informações aqui para vocês, nesse pouquinho tempo que nós temos. O que eu deixaria de recado final? Dá uma olhada final, 39 a 50, que é a adoção, tá? Adoção, eles amam perguntar, amam. Isso pode cair. E se pode cair, dá uma olhadinha, tá? Não, vocês não vão morrer de ler esses artiguinhos, não. Vai dar certo. Então, agora, me despedindo, desejo uma excelente prova para vocês. Confiem nos estudos de vocês. Não surtem, não se emocionem na hora da prova. Ai, meu Deus, está acontecendo. Calma, respira. Não surta com o coleguinha que estiver abrindo uma batatinha do seu lado. Eu sei que nessas horas da raiva, estiver chutando sua cadeira. Calma, confia no estudo, tá? Vai tranquilo. Respira, que o sucesso é consequência do quê? Dos seus estudos, tá bom? Super beijo, um super abraço. A gente se encontra numa próxima oportunidade, gente. Espero encontrá-los no tribunal aí da frente. Beijo, ficam com Deus.